O tema que eu trouxe para cada um de nós, para a meditação, é um tema que eu já tinha feito, que ele é antigo, mas vamos falar um pouco. Espírito Santo, Senhor, Pai, eu entro na Tua santa presença e te peço, Senhor, usa-me com sabedoria e entendimento, que não venha ser eu, mas que venha ser o Teu Santo Espírito me usando, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Irmãos, alguém sabe o que é a maldição hereditária? Alguém sabe me dizer o que é a maldição hereditária? Se souber, pode levantar a mão e falar. Glória a Deus. Isso. Ótimo posicionamento da irmã Jo. A maldição hereditária são demônios responsáveis por quê? Por famílias. E eles vêm passando de geração em geração. Dos bisavós, eles passam para os avós. Dos avós, eles vão passando para os pais. E dos pais, para os filhos. Então são demônios responsáveis para o quê? Para vir atacando famílias. Como nós podemos entender bem no linguajar de hoje? A maldição hereditária é dita quando vocês olham para uma pessoa e dizem: olha, Júnior, aquela pessoa, aquela família só morre de acidente. Olha, o bisavô morreu de acidente, o avô morreu de acidente e agora o filho também morreu de acidente, Júnior. Olha, então o que é isso? São demônios hereditários que vêm passando de geração em geração. Mas vocês podem dizer: não, Júnior, mas eu não estou passando por maldição hereditária. Mas fica o aprendizado. Para alguma pessoa que estiver passando e te perguntar e chegar até você, você vai chegar e dizer: olha, isso é maldição hereditária. Isso são demônios responsáveis que vêm atacando a sua família de geração em geração. Então, irmãos, a maldição hereditária tem atacado muitas famílias no tempo de hoje. Quantas pessoas não vivem na miséria? Quantas pessoas não vêm desde os seus bisavós vivendo na miséria, com a maldição hereditária? Ah, Júnior, então, se a maldição hereditária vem de família em família, de geração em geração, como eu posso me libertar? Isso é fácil, rápido e claro. Jesus, a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele veio para quebrar essa maldição hereditária. O Senhor Jesus, Ele veio para quebrar isso. Mas por que muitas pessoas vêm vivendo na miséria? Porque muitas pessoas vêm continuando na miséria, porque não querem Jesus. Irmãos, certa vez eu estava vendo um homem falando e dizendo: olha, as trevas estão aumentando. Eu parei e pensei, mas parando para pensar, não é que as trevas estão aumentando, é que a luz está diminuindo. Como assim? As pessoas que oravam já não oram mais. As pessoas que buscavam já não buscam mais. Então não é que as trevas estão aumentando o poder, é porque as luzes estão se apagando. Se vocês apagarem essas 4 luzes, vai ficar escuro aqui. E vocês vão dizer: poxa, então as trevas tomou de conta, está escuro. Não foi porque as trevas ficaram mais fortes, foi porque a luz sumiu. Foi porque a luz diminuiu. Então o diabo, ele não ficou mais forte, o diabo, ele não vem mais forte, é porque as pessoas de Deus estão desistindo, estão parando, estão entregando a sua vida, infelizmente, estão entregando a sua vida ao próprio diabo. Irmãos, não é brincadeira. Quantas pessoas sabem que vivem numa maldição, sabem que, olha, Júnior, eu sou oprimido, olha isso, aquilo, mas não quer Jesus. Irmãos, não adianta eu vir aqui e dizer: olha, você vai receber um carro, você vai receber uma moto, olha, você vai receber isso, aquilo, se você não tiver Jesus, se você não tiver a presença de Deus. De que adianta, irmãos, nós recebemos uma cura se nós não tivermos Jesus?
Por quê? Porque voltamos para o mundo e aquele que colocou a doença vai colocar de novo. E aquele que colocou a miséria vai botar a miséria de novo. E aquele que roubou a sua área financeira vai roubar de novo. Mas como não rouba? Se vocês tiverem Jesus na sua vida. Se vocês tiverem a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, irmãos, a maldição hereditária vem atacando a pessoas de geração em geração. Tem famílias que são viciadas em baralho. Tem famílias que são viciadas em dominó. Tem famílias que são viciadas em jogo de dados. Perdem tudo, aposta até o último centavo e perdem tudo. Fica na miséria. Por quê? Porque é demônios que vêm de geração em geração. Tem famílias que são presas no alcoolismo. Vem do avô, aí do avô passa para o pai, do pai passa para o filho. E preso no alcoolismo. Ou seja, as pessoas olham de junho, olha, o pai daquela pessoa não para de beber, o filho está indo no mesmo caminho, o avô morreu disso aí. Olha, é maldição hereditária. Tem mulheres que não conseguem se casar. Por quê? Porque vem de maldições. Que o quê? Que não conseguem. A avó não conseguiu se casar, a bisavó não conseguiu se casar e a mãe também não consegue. E a maldição da mãe passa para a filha. Então o que é isso? Maldição hereditária. Então quando alguém vier conversando para você dizendo, olha Júnior, minha avó passou por isso, minha bisavó passou por isso, você já sabe o que dizer. Olha, é maldição hereditária, mas Jesus ele liberta, Jesus ele cura, Jesus ele transforma, Jesus ele quebra essa maldição Jesus quebra. Você quer prova que Jesus quebra a maldição? Ele quebrou a maldição do pecado. Nós vínhamos numa maldição. Podia não ser, mas era uma maldição hereditária, lá de Adão, a maldição do pecado. Nós vínhamos no pecado e Jesus quebrou. Como? Com o sangue dele, com o sangue limpo e puro. Então, irmãos, o segredo para quebrar a maldição hereditária é ter Jesus na sua vida. É ter Jesus na sua vida. Ah, Júnior, então o segredo para quebrar a maldição hereditária é eu estar dentro da igreja. Não. É eu vir para os cultos. Não. Ah, então eu já sei. É eu vim para a consagração. Tem que vir. Mas também não é. Tem que obedecer a palavra de Deus. Tudo se resume, irmãos, à obediência à palavra do Senhor Jesus. Tudo se resume à obediência à palavra. Então, para você quebrar a maldição do pecado, temos que obedecer à palavra de Deus. E porque muitas pessoas querem viver no pecado, querem viver, não querem aceitar a Jesus, porque tem que obedecer à palavra de Deus. E o que é que tem? Quando você sabe que diz, olha, para você ter Jesus na sua vida, você tem que obedecer à palavra de Deus. A pessoa já pensa, então eu tenho que deixar de ir para a festa. Então eu tenho que deixar de beber. Então eu tenho que deixar isso e aquilo. O que é isso? É a própria consciência mostrando o que a pessoa tem que deixar. Mas sabe o pior? O pior não é a consciência mostrar o que tem que deixar. O pior é que as pessoas sabem, mas não querem deixar. As pessoas sabem que Jesus é bom, sabem que Jesus cura, sabem que Jesus liberta. Mas por que as pessoas não querem Jesus? Porque não querem deixar o pecado. Infelizmente, é porque não querem deixar o pecado. Irmãos, começa a ser interessante. Por quê? Porque se nós não deixarmos o pecado, infelizmente não vamos conhecer a Jesus. Júnior, mas eu vivo 10 anos dentro da igreja, eu conheço a Jesus. Se você não obedece essa palavra, você nunca o viu. Você nunca o viu de Jesus e nem o conhece. Então o segredo está em obediência à palavra de Deus. O segredo está em obedecermos à palavra do Senhor Jesus. Uma pergunta: crente pode ser afetado por maldição hereditária? Vamos lá. Todos fomos afetados pela maldição hereditária de Adão, que gerou uma tendência em todos nós para pecar. Em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12.
De maneira semelhante, uma pessoa que comete certo pecado, sistematicamente poderá passar aos descendentes uma tendência para cometer esse tipo de pecado. A Bíblia diz que entre aqueles que rejeitam a Deus, os pecados podem afetar 3 ou 4 gerações. Se encontra em Números, capítulo de número 14, versículo de número 18. Então, o pecado ele vem atingindo muitas famílias. Tem famílias que não conseguem, ou como assim, não conseguem ter uma vida financeira boa. São trabalhadores, trabalham muito, mas não conseguem ter uma vida financeira boa. Por quê? Porque o demônio vem prendendo, o demônio vem amarrando de geração em geração. Então, irmãos, o segredo é Jesus. Eu poderia pregar a noite inteira, mas eu já estou dando a solução para vocês. De nada adianta. Olha, o segredo é Jesus. O segredo para você ter uma vida financeira boa é Jesus. O segredo para você ser salvo é Jesus. O segredo para você ser abençoado é Jesus. O segredo para mudar é Jesus. Não tem outro segredo. O segredo já foi revelado. O segredo é Cristo. O segredo é a palavra de Deus. Então, irmãos, se nós não obedecemos a palavra de Deus, de nada adianta. Vamos fazer uma pergunta. A palavra de Deus tem poder? Essa palavra tem poder? Muito poder? Então essa palavra expulsa demônio. Então qualquer pessoa pode expulsar demônio com essa palavra? Mas se a palavra tem poder, então qualquer pessoa pode expulsar demônio. Olha o segredo. A palavra tem poder, mas não é qualquer pessoa que pode usufruir do poder da palavra. Somente aqueles que vivem ela. Prova na Bíblia? Prova. Os 7 filhos de Seva. Eles foram expulsar demônio. E eles usaram o nome de Jesus. Usaram. Mas eu posso perguntar algo para vocês. O nome de Jesus tem poder? Mas não expulsou o demônio daquele homem. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus só tem poder na vida daqueles que vivem a palavra de Deus. O nome de Jesus, ele só tem poder na vida daqueles que obedecem à palavra de Deus. Por quê? Porque tem crédito no céu. Porque tem crédito com Cristo. Como você consegue crédito com Cristo? Obedecendo a palavra dele. Se você obedece, você consegue crédito. Então, irmãos, como está seu crédito com Cristo? Como está seu crédito com Jesus? Faça uma pergunta a si mesmo. Como está meu crédito com Deus hoje? Será que você está com crédito alto? Será que você está com crédito baixo? Será que se você passar seu cartão agora, será que você tem crédito com Deus? Como será que nós estamos? Essa é a pergunta. E aqueles homens achavam que tinham crédito. Olha, não vamos expulsar, vamos usar o nome de Jesus. Apanharam. E apanharam feio. Por quê? Glória a Deus, é verdade. A espada de fogo é a palavra de Deus. A espada é a palavra. Glória a Deus. Irmãos, só consegue expulsar um espírito maligno aqueles que obedecem à palavra de Deus. Se não for, você pode usar o nome de Jesus, pode dizer, olha, em nome de Jesus saia, não vai sair, porque você não vive a palavra de Deus, você não obedece a palavra de Deus. Mas se você obedece a palavra de Deus, o demônio tem que bater em retirada. Se você obedece a palavra do Senhor Jesus, tem brasas vivas sobre você. Mas quão difícil é obedecer a palavra do Senhor. Será que nós temos crédito com Deus? Se nós tivermos crédito com Deus, a maldição pode ser quebrada. O demônio pode bater em retirada. Então, irmãos, crie crédito com Deus. Se você não tem, crie. Se você não tem crédito com Deus, crie nessa noite.
Crie crédito com Deus e a presença do Espírito Santo será com você. E se a presença do Espírito Santo for com você, o que vai acontecer? Você vai arrebentar. Porque tudo que você fizer, o Espírito Santo vai estar com você. Então esse é o segredo. Esse é o segredo, é ter a presença de Deus conosco. E nós só podemos ter a presença de Deus se obedecermos a palavra dele. Então, irmãos, só relembrando, maldição hereditária são maldições que vêm de geração em geração. Então vocês já sabem, se vier uma pessoa até vocês relatando esses problemas, vocês já sabem o que falar. Olha, é maldição hereditária, mas Jesus pode quebrar a maldição. Glória a Deus. Quero dar a oportunidade ao irmão Zé Nunes.